Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde curar, vinde transformar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Bom dia mais uma vez. Agora é estudo bíblico. Hoje nós vamos refletir sobre Apocalipse capítulo 9. E a primeira parte, que é a quinta, o soar da quinta trombeta, vai até o verso 12. Então hoje a gente vai ver a primeira parte desse capítulo, que é a quinta trombeta, e na semana que vem a sexta trombeta. Diz assim a palavra do Senhor: E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço,
como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. E foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados à guerra, e sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como os rostos de homens. E tinham cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram de leões. E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e os aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo, e em hebreu era o nome Abaddon, e em grego Apolion. Passado é já um ai, e eis que depois vem ainda 2 ais. Palavra do Senhor. Bom, eu quero orar para a gente poder começar. Para quem chegou um pouquinho depois, hoje é Apocalipse 9, primeira parte, que vai até o último versículo que nós lemos, o verso 12, e nós vamos falar sobre a 5ª trombeta, tá bom? Vamos orar. Pai, nós precisamos que o Teu Espírito Santo incendeie a nossa alma para que não apenas compreendamos o texto, a palavra, mas ela nos mova na direção desejada pelo Senhor para nós. Que sejamos resgatados nessa manhã e movidos na direção que o Senhor deseja. Que o Espírito Santo possa trazer a aplicação do céu aos nossos corações. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós estamos vivendo um tempo em que a gente pode dizer que encontramos a chave do poço do abismo. E aí hoje eu queria falar sobre esse abismo como um abismo que tem a ver com os transtornos da mente humana. Eu quero trazer essa aplicação hoje. A gente pensar na mente humana e pensar no nosso tempo por todas as descobertas, né? Por todas as descobertas, a gente compreender que hoje já é possível identificar muitos dramas da alma, da mente humana, e aí a gente traz a ideia de que todo esse conhecimento é a chave do poço do abismo. A descoberta, por exemplo, do inconsciente, que não é algo geográfico no nosso corpo, ela é recente, né? Pouco mais de 100 anos. Várias técnicas usadas pelos psicólogos são muito recentes. A verdade é que nós lidávamos com esse assunto até muito pouco tempo com muito maior dificuldade do que hoje nós enfrentamos.
E a gente fica com a sensação de que hoje estão surgindo transtornos novos, porque na verdade, nós estamos estabelecendo um contato com meios de identificar o que antes não fazíamos. Deixa eu só dar uma parada aqui. Daniele, eu estou recebendo um zap aqui da Vânia que ela não está conseguindo localizar o estudo. Tá? Eu não sei se tem como falar com ela para ela entrar, mas eu não vou conseguir responder por aqui. A Vânia Guida não está conseguindo. Bom, então voltando para cá. Hoje a gente identifica muitas coisas. E isso assombra, porque se antes a gente achava que a depressão ou outros doenças da mente e transtornos, os mais diversos, não chegariam na nossa tenda, eles chegam. Já não há mais essa ingenuidade por parte de nenhum de nós, porque está muito perto. Quando não está em nós, está muito perto. Então, eu queria que você compreendesse isso, que a chave do abismo, do poço do abismo, ela não pode ser demonizada. O que eu quero dizer com isso? As ciências da saúde mental, elas são aplicações válidas e importantes para lidarmos com o poço do abismo da mente humana. Então eu só preciso identificar isso aqui. Não adianta negar o estudo, não adianta negar a ciência, não adianta negar o conhecimento. Esse não é o caminho para nós. Apocalipse está mostrando aqui a mente humana como um poço que contém um abismo. E, ao mesmo tempo, está mostrado uma chave que é aberta, né, que abre essa porta, e que desse abismo sai uma fumaça que indica que tem uma grande fornalha, ou seja, transtornos. Tem muita coisa no homem que a gente não consegue identificar numa conversa. Há diagnósticos que demoram tempos para serem dados. E aí a primeira coisa que eu gostaria de dizer no sentido de prevenção é: para de diagnosticar pessoas. Isso é para quem de direito, isso é para especialistas. E olha, cuidado, nós somos muito apressados na hora de rotular pessoas. Pessoas passam às vezes anos sendo analisadas. E aí não ajuda em nada você achar que pode detectar, porque na verdade há um abismo. E quando a gente fala desse abismo, a gente tem que tomar cuidado, porque não é algo que você fale que vai tirar pessoas desse abismo de suas mentes, dos transtornos que vivem. Pelo contrário, você pode até, infelizmente, manter pessoas lá pela maneira como você as trata. Eu estava ontem observando um grupo que eu tenho, que eu participo de Zap, de pessoas que estudaram juntas, não é? Nós estudamos juntos, jardim de infância praticamente, alfabetização e tal, e estudamos alguns anos juntos. Alguns um pouquinho mais novos, alguns um pouquinho mais velhos, mas ali mais ou menos todo mundo regulando idade. E eu me descuidei, quando eu vi já tinham mais de 100 mensagens no grupo, e eu pude observar o pessoal se abrindo com relação a bullying, e uns dizendo para os outros: olha, você fez isso comigo, eu já te perdoei, mas foi muito duro. E aí foi dada uma frase, foi lançada uma frase que é muito comum, é muito popular, que tem muito a ver com bullying, né? Quem bate não lembra, mas quem apanha não esquece. Então a gente tem muita facilidade de dizer que antigamente as coisas eram mais fáceis e que hoje as pessoas estão muito complicadas, porque não sabemos o resultado, a gente não tomou consciência do resultado de tudo que sofremos. Preconceitos,
maus tratos, palavras que nos machucaram, que nos ofenderam. Caiu nesse abismo. Só que a gente vive a fumaça que nos dá dificuldade de respirar por causa do que está acontecendo dentro da gente. E aí, acho que um segundo convite muito importante é: cuidem da saúde mental de vocês. Cuidem da saúde mental de vocês. Não se descuidem da saúde mental de vocês. Não achem que isso só acontece, não é? Os dramas que você vê acontecendo, não fique achando que é só na televisão, que é uma coisa distante, que é uma coisa... Não escolhe, não é? Não escolhe. A nossa mente é esse poço de abismo e ela não escolhe, essa fumaça não escolhe a quem ela vai atacar. E eu desejo do fundo do meu coração que a Terapia de Cristo seja um grupo, uma rede de ajuda, não é? Que sejamos terapêuticos naquilo que nós estamos fazendo aqui, porque religião, eu já tenho certeza, por caminhar minha vida toda dentro dela, que não soluciona. Sabe o que eu vejo acontecendo? As pessoas se envolvem com uma religião, seja ela qual for. Elas encontram ali um alívio quase que imediato. E o que acontece um pouco tempo depois, ou algum tempo a mais depois, que não é muito, a pessoa está revivendo seus dramas, suas dores, suas sombras, dentro de um espaço religioso. Porque não tem a ver com uma religião. Tem a ver com alguma coisa que a gente lê aqui no verso 4, que é ter na testa o sinal de Deus. Eu pergunto para você, qual é o sinal maior de Deus? Quem está acompanhando as nossas reflexões sobre o Apocalipse já sabe que o propósito do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Então, eu já sei de antemão que a revelação, o sinal de Deus na terra, não é a religião, é Jesus. Esse é o sinal de Deus. E quando a gente tem uma experiência com Jesus, isso nos ajuda, isso é o suficiente para que a gente tenha saúde mental. Não confundir esse ter experiências com Jesus com frequentar um templo religioso, porque o que você come, a maneira como você vive, a maneira como você lida com a tua vida profissional, a maneira como você se relaciona com as pessoas, com a tua família, com a espiritualidade, a maneira como você se empenha no trabalho, se muito, se pouco, a maneira como você pensa sobre as coisas, tudo isso é importante e Jesus deseja estar presente em tudo isso. Existem pessoas que acham que apenas aplicando a atenção delas a frequentar um espaço que tudo está resolvido. Abandonam medicações, abandonam muitas vezes tratamento. É um corpo de coisas completo. E em tudo isso a gente vai encontrar Jesus. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Então, em tudo aquilo que a gente faz, a gente pode comunicar a glória de Deus. Deixa eu ler aqui, recuperar aqui o comentário dos irmãos. Vamos lá. Ariadne.
Muita gente com baixa autoestima reproduzindo violência por conta do bullying. Uma reportagem da BBC diz que o Brasil é um dos países mais abusivos com crianças, verbalmente. Opa, perdi aqui. Inclusive, os pais acham normal fazer bullying. Né? É a Ariadne que trabalha mais diretamente com apoio psicológico a adolescentes, e não só, mas sabe que não é como as pessoas dizem. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Ah, na minha época não tinha nada disso e era tudo... Não. Quem trabalha na área, esse é o apelo que eu faço. Quem trabalha na área sabe que não é assim. Num consultório, num divã ou num gabinete pastoral, as pessoas colocam para fora muitas coisas vividas. Na rede social, elas posam muitas vezes como pessoas que superaram, que venceram, que há a vida que segue. Cuidado com esse vida que segue. Para muitos está seguindo muito mal. Por quê? Porque as pessoas não estão apercebidas. Olha, o texto diz, o efeito da quinta trombeta, pessoas querendo morrer sem conseguir. Eu conheço pessoas que me procuram aí semanalmente, dizem assim, olha, eu quero morrer, eu preciso morrer. Há uma luta, porque por um lado há um grito pela vida, a pessoa deseja viver, e por outro a pessoa olha para tudo e diz assim, eu não consigo viver olhando para tudo isso. Então, eu quero dar um desafio para você. O desafio é nós nos tornarmos o sinal de Deus na vida de alguém, na vida de pessoas, através daquilo que fazemos. Através daquilo que fazemos. Você está achando mesmo? Você está achando mesmo que isso não está acontecendo? Você está achando que isso é para um outro tempo? Você está achando mesmo que está sendo fácil? Se está sendo tranquilo para você, você pode ter certeza que você está alienado da realidade. A dor do ser humano é muito grande. É como se essa descrição da quinta trombeta fosse uma crônica que poderia ter sido escrito hoje de manhã. Você poderia ler isso aqui no jornal e dizer, olha, é isso mesmo. Só que tem já muito mais tempo que isso. Então, o estudo do livro do Apocalipse, ele coloca a gente na atualidade. Para você não ficar desinformado, desatualizado, é preciso que você leia o Apocalipse e compreenda onde é que está Jesus nisso tudo. Eu vejo aqui a ação dos gafanhotos como os inúmeros transtornos que atormentam. Olha, veja bem, a ordem foi, vocês não vão fazer dano à erva, nem à verdura, nem à árvore, mas aos homens. A gente viu em outras trombetas o meio ambiente sendo atacado. E na quinta trombeta a gente vê o homem sendo atacado. E aí, respondendo a pergunta do João, não é? Como é que a gente consegue perceber se o que a gente está fazendo está ou não glorificando a Deus? Quando a gente tem crenças, a gente se apoia nelas. A gente simplesmente vê se o que a gente está fazendo bate com a crença. Só que esse não é o caminho do Evangelho. O caminho do Evangelho é aquilo que eu faço sinaliza Deus para alguém, promove cura
ou adoece. E quando, obviamente, a gente tropeça porque não consegue fazer isso de uma maneira clara, obviamente a gente tanto libera perdão para o outro como a gente também pede perdão e restaura. A vida daquele que segue a Jesus é uma vida em que há uma constante restauração de altar. Eu posso falar algo para você que te entristeça, mas você não pode me condenar eternamente, porque tem que haver um espaço para que a gente possa se reconectar. Então, eu acho que uma das coisas muito importantes é o seguinte: de onde vem essa chave que abre o poço do abismo? Vem de cima. Então eu preciso entender que todas as pessoas que se dedicam a estudar e que são envolvidas com a questão da mente humana, elas estão fazendo parte desse plano profético de identificação de transtornos, de técnicas que vão ajudar, que vão aliviar. Então eu preciso compreender duas coisas aí. Uma é a necessidade de não demonizar tais terapias e terapeutas. E segundo, compreender que a gente não vai tirar ninguém do poço do abismo, porque muita gente, ao tentar resgatar alguém, está sendo lançada dentro desse poço também. Então há um cuidado muito grande. Tanto que o psicólogo ou o psicanalista, ele também é acompanhado por alguém. O pastor tem o seu pastor também. Todo mundo que se coloca na posição de ajudar também tem que saber-se dependente dessa ajuda. E aí a gente precisa compreender que é muito marcante aquilo que fazem por nós quando a gente não pode fazer por si mesmo. É muito fácil a gente se afastar de pessoas quando elas mais precisam de nós. É lógico que a gente também tem que amadurecer acerca de uma coisa. Não é um trabalho de insistência, é um trabalho de amor. E por amor, às vezes, a gente até cria uma certa distância, porque nem sempre a gente tá provido do que é necessário para lidar com determinadas situações. E aí a regra tem que ser a mais simples possível, que é você fazer aquilo que você sente que consegue fazer sem se desestabilizar. Se eu, para te ajudar, eu vou me lançar no abismo também, então não faça. Recomende. O grande transtorno, né, o maior transtorno, é exatamente quando pessoas se movem fora dos seus lugares de estabilidade, de competência, de condições. Você precisa fazer aquilo que você pode fazer. E precisa ter a humildade de recomendar acerca daquilo que não é com você. O fim dos tempos é marcado por um drama nessa área da mente e a gente tem que saber disso. Saber disso. E o nosso papel é ser, sim, um aceno de Deus. É um sinal na testa. Por que o sinal é na testa? Porque é algo que tem a ver com identidade e tem a ver com a nossa mente. Romanos fala para a gente renovar a nossa mente. Se você não renovar a sua mente, você vai adoecer emocionalmente, espiritualmente, psiquicamente. E aí a grande pergunta é: o que é que você faz para renovar a sua mente? E aí existem pessoas que se defendem e dizem assim: eu vou à igreja. Não é isso. Não é isso. Por quê? Porque muitas pessoas, ao fazerem uma coisa, ignoram outra.
E a gente precisa ampliar essa conversa. Porque muitas coisas sutilmente têm trazido o efeito do gafanhoto para a nossa vida por nossa desatenção. O que a gente come, o que a gente pensa, o que a gente fala. Não é? E a grande proposta da terapia de Cristo é construir um ambiente colaborativo. Conversar com outras áreas. A espiritualidade é uma delas. Que, obviamente, ela vai perpassar todas as outras. Mas não é mais importante ou menos importante. Então, o exercício físico, amizades saudáveis, conversas saudáveis, o nosso envolvimento com programação de televisão tem que ser algo dirigido, não pode ser uma coisa solta. A gente tem que ser levado ao autoconhecimento, sim. Não é? Porque quem é que é capaz de ignorar? Aqui, por exemplo, no sítio a gente tem uma cisterna que tem uma tampa pesada em cima, mas vez por outra a gente teme, por causa do Daniel, que é menor, se ele cai lá dentro. Então a gente... Por quê? Porque é fundo. Eu preciso saber que aquilo que eu carrego dentro de mim é fundo. E aí, sabendo que o que eu carrego dentro de mim é algo fundo, profundo, o que eu faço? Posso levar uma vida superficial? Não. Eu preciso ter uma ligação com Deus profunda. Profunda. Eu não posso depender de uma palavra dita por alguém num culto, eu não posso depender de uma ou duas pessoas. Eu preciso compreender que tudo está concorrendo para me lançar às profundezas desse abismo ou para me resgatar dele. E como é que a gente é resgatado desse abismo? Com um sinal na testa, sendo como Jesus. Terapia de Cristo. Por quê? Cristo é a referência que não pode ser relativizada. Você conhece uma pessoa que é muito boa numa coisa, mas não é boa em tudo, é frágil em outras áreas. Mas quando você fala de Jesus, você tem uma referência que é absoluta. Nenhum de nós é absoluto, mas Jesus é. Então eu posso eu posso buscar ser como Jesus. E aí vai ter que sobrar perdão na gente. Vai ter que sobrar humildade na gente. Vai ter que sobrar serviço na gente. Vai ter que sobrar a obediência a um plano maior na gente. Eu conheço pessoas que foram salvas desse abismo porque encontraram em Jesus um propósito. E quando você encontra um propósito, há um trabalho a fazer. Muitas pessoas, elas transferem esse trabalho para alguém ou para alguma instituição e cruzam os seus braços e seguem a maré. Seguem o fluxo institucional. A institucionalidade espiritual, ela pode suprir um conteúdo em mim, guardar, não é, saúde com relacionamentos que eu possa ter por ali, mas não pode definir. E aí a gente não pode, a gente tem que tomar cuidado para não fechar portas, mas abrir a casa toda. Se tem fumaça saindo do poço, eu tenho que abrir as janelas. Abrir a minha mente para a palavra de Deus, abrir a minha mente para o relacionamento com a minha família, abrir a minha mente para o relacionamento com os meus filhos. Se tem fumaça, eu preciso de ar.
Se eu preciso de ar, eu preciso arejar a minha mente. Então, o que é que areja a minha mente? O que é que areja a minha mente? Quem tem bons hábitos tem facilidade de ter uma mente arejada. Então, eu preciso procurar por tais. E aí, se você tem dúvida de como é que é ser como Jesus, de como é que tem esse sinal na testa, vai no Evangelho, procura pelo Evangelho. Todo dia a gente tem essa devocional pela manhã com o Evangelho, porque é a base. É a base para tudo. E aí em cada detalhe a gente vê histórias de perdão, a gente vê histórias de se abrir para o amor, de ser pacificador. E tudo isso vai nos ajudando, porque senão a gente é levado pelo vento da história e nós somos conduzidos a esse abismo. Então, esse texto de hoje não é para ninguém temer. O relato é terrível, mas o nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus é maravilhoso. Eu desejo a você nessa manhã que você se deixe abrir, se você se abra, esse abismo não pode ficar tapado. Esse porão não pode ficar fechado. Ele precisa ser aberto, ele tem que se manter aberto, e à medida que as sombras venham, elas serão dissipadas no poder do nome de Jesus. Vamos ser dirigidos a isso. Aprender a tratar com intimidade nossas sombras, dissipá-las no poder do nome de Jesus, no amor de Jesus, com um sinal na testa. Há um segredo aqui. Tudo isso acontecendo quando não tem o sinal na testa. Então eu preciso procurar por ter o sinal da testa mais do que me envolver com esse abismo. E eu queria deixar essa palavra final para você. Não se envolva com o teu abismo. Se envolva com o sinal na testa. Porque quando você tem o sinal na testa, não há esse... Você lida com esse abismo de maneira diferente. Então tem muita gente entrando no abismo e procurando a saída. E aí não consegue. É sabotagem em cima de sabotagem. Agora, quando eu me preocupo, quando eu me envolvo com o sinal na testa, eu lido diferente com o abismo. Deixa eu ler aqui o que Ariadne está dizendo. Na psicologia positiva temos 12 atividades intencionais. Cultivar relacionamentos, cultivar o otimismo, perdoar, evitar comparações sociais, cuidar do corpo, estabelecer metas, aprender a lidar com os problemas, desfrutar dos momentos, praticar a espiritualidade, praticar a cortesia. Se você emoldurar tudo que a Ariadne descreveu, você vai perceber tudo isso em Jesus nos seus evangelhos. Então a prática do evangelho, ela te leva a isso aí, não é? Então essa atenção positiva, eu gosto muito da psicologia positiva justamente por isso. Essa atenção positiva, ela é muito mais eficiente no enfrentamento do abismo do que ficar navegando pelo abismo, tentando uma saída. Então falar de coisas boas, cuidar do corpo, não é não ficar se comparando socialmente com ninguém. Muito cuidado com rede social. Rede social pode te adoecer. Você tem que ter um olhar para aquilo ali sem se comparar com aquilo que as pessoas estão postando, não é? Pegar os momentos e trazer luz para os momentos, tomar um copo d'água, não é? Hoje de manhã eu falava pela simplicidade de ir ao banheiro, que algumas pessoas não podem ter. Não é? Eu tenho um tio que usa uma bolsa e não se lamenta não por isso, não se amargura por isso não, mas eu
eu quero celebrar o nome do Senhor por não precisar dessa bolsa, não é? E aí eu sou cortês, eu não perco nada. Podem até não reagir bem à minha cortesia, mas eu já fiz. E quando eu faço, eu já recebi, não é? É otimismo, sim. Não vamos ficar falando do abismo, vamos falar do sinal na testa. E a minha alegria é poder ver o sinal na testa de vocês que acenam para o Senhor Jesus. O sinal de Deus está na vossa testa, porque Jesus está presente na mente de vocês, nos trazendo saúde. E se havia alguma sombra aqui nos rondando, ela será dissipada mais uma vez no poder do nome do Senhor Jesus. Só por hoje, amanhã de novo, amanhã novamente buscamos ao Senhor e vamos assim encontrando a paz até aquele grande dia chegar. Tá bom? Vamos orar, Pai? Que possamos ter o sinal na testa. Que o sinal de Deus que se chama Jesus esteja presente em nós. Que não venhamos, Senhor, a aceitar as perturbações vindas desse abismo como normais, ignorando-as, nos alienando, escamoteando, escondendo, disfarçando-as, mas que possamos enfrentar no poder do nome de Jesus cada uma delas, crendo que em Jesus seremos vitoriosos. Pai, livra-nos de sermos pessoas que negam o conhecimento, mas que nunca abandonemos o caminho da fé. Que possamos casar fé e todo o conhecimento que o Senhor tem dado aos homens para que, aliados, possamos ser mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Foi muito bom estar com os irmãos aqui. Eu sempre digo que tem sido uma realização de um sonho poder estudar o Apocalipse com um grupo tão especial de irmãos como esse grupo da Terapia de Cristo. Tá bom? Um beijão. Você tem um sinal de Deus na sua testa. Jesus brilha em você e através de você.